Olá, hoje vamos falar sobre encontros vocálicos. Na língua portuguesa há três tipos de encontros vocálicos: o ditongo, o tritongo e o hiato. Esses encontros vocálicos, os sons vocálicos são as vogais A, E, I, O, U. Três vogais e duas semivogais. As vogais são A, E, O e as semivogais I e U. Os encontros vocálicos ele se dá com base na vogal e a semivogal, ou, no caso do hiato, a vogal entre vogal. Os ditongos é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou vice-versa, em uma mesma sílaba. Exemplo: a palavra trégua, é, ela tem o encontro aqui da semivogal U mais a vogal A. Então, a semivogal U e a vogal A. Em farmácia, nós temos o encontro da semivogal I mais a vogal A. Aqui temos um ditongo. Em mágoa, o O aqui ele está funcionando como uma semivogal. Então, o O tem como som de U e funciona como uma semivogal. Então, tem encontro de uma vogal, uma semivogal. Nós temos um ditongo. Então, em chapéu, nós temos também um encontro de uma semivogal, de uma vogal mais uma semivogal. Temos um encontro da vogal E mais a semivogal U. Em herói temos o encontro da vogal mais a semivogal. O ditongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal ou vice-versa numa mesma sílaba. Os ditongos se classificam em ditongos crescentes e decrescentes. O ditongo crescente é formado por uma semivogal mais uma semivogal, mais uma vogal. Em exemplos temos régua, que tem encontro de uma semivogal mais uma vogal, quer dizer, vai crescendo o som. O som começa fraco e vai aumentando, ficando forte. Em série, da mesma forma. Em história, do mesmo jeito. Em vácuo, também. O decrescente é formado por uma vogal mais uma semivogal. Aqui tem um encontro de uma vogal mais uma semivogal. Então o som começa forte e diminui. Então degrau. Fauno, da mesma forma. O A mais a semivogal. Beijo, enquanto a vogal mais a semivogal. Breu, enquanto da vogal mais a semivogal. Mausoléu. Aqui temos enquanto a vogal e semivogal. Tanto os de tom crescente como os decrescentes podem ser orais ou nasais. Os encontros orais é o que passa diretamente pela boca, não passa pelo nariz. Enquanto os nasais são aqueles sons que passam parte pela boca e parte pelo nariz. Em foice, nós temos o encontro oral, então ele passa só diretamente pela boca. Em azuis, da mesma forma, só passa pela boca. Em fugiu também pela boca. Então são encontros vocálicos, como se diz, encontros vocálicos orais. Em muito nós temos o encontro vocálico nasal. Então o M aqui, o MUM, então esse U aqui, o MUM, ele passa parte do A pela boca e parte pelo nariz. Muito. Pões da mesma forma. E cãibra da mesma maneira. Parte do som passa pela boca e parte pelo nariz. Para você fazer a percepção, para saber se o som passa pelo nariz ou pela boca, você tampa o nariz e fala a palavra. Então, por exemplo, a palavra muito. Você viu que ficou abafado, porque o som que saiu pela boca eu tampei o nariz e não saiu. Na língua portuguesa tem certas palavras que elas podem ser pronunciada e ter ditongos nasais e orais. Então, essas palavras são bem, tem, vez e voz. Três. Então, escrevemos ela dessa forma. Mas quando vamos pronunciar, nós pronunciamos bem, como colocasse um i aqui entre o e e o i. Em tem, colocaria uma semivogal. Em vez, nós colocaria também uma semivogal. E voz,
da mesma forma. Então, em 3, o tritongo é o encontro vocálico constituído de uma semivogal mais uma vogal e uma semivogal, que é a semivogal mais a vogal e a semivogal. Nós temos em quais o encontro de uma semivogal, o A que é a vogal e o I que é a semivogal. Em Uruguai, da mesma forma, o que é a semivogal, o A que é a vogal e aí a semivogal. Em Chagou, temos o encontro da vogal, semivogal e vogal. Paraguai, do mesmo jeito, e Quão, da mesma forma. O ziato é a sequência de duas vogais que são separadas em sílabas diferentes. Enquanto o ditongo e o crescente faz parte da mesma sílaba, o hiato, eles são as vogais, elas estão em sílabas diferentes. Por exemplo, aqui nós temos o encontro de duas vogais, então A com A, então só que elas pertencem a sílabas diferentes, por isso que recebe o nome de hiato, que ele está sozinho. Coroa, aqui temos o encontro de uma vogal O com vogal A. Então elas estão em sílabas diferentes. O A está em sílaba diferente. Então um encontro vocálico chamado de hiato. Boa, mesma forma, duas vogais. Juiz, aqui temos a vogal mais a vogal. O I aqui. Baú, nós temos também encontro de duas vogais. E cair, encontro de uma vogal. Aqui, essa semivogal aqui, como ela recebe o acento, ela fica forte. Então, ela é classificada aqui como vogal e não como semivogal, porque ela tem a mesma força, como digamos assim, a mesma tonalidade da vogal. Então, ela é classificada como vogal. Encontros consonantais e os dígrafos. O encontro consonantal é a união de duas consoantes na mesma sílaba. O encontro consonantal ele pode se dar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Quando ele se encontra na mesma sílaba, isso é chamado de encontro consonantal perfeito. E quando ele se dá na sílaba diferente, ele se dá como um encontro consonantal imperfeito. E quando ele se dá quando ele se dá encontro na mesma sílaba e sílabas diferentes, são classificados de misto. Os perfeitos são a palavra atlas, aqui temos encontro de duas vogais, de duas consoantes. Na palavra brisa, temos encontro também de duas consoantes na mesma sílaba. Em preta, da mesma forma. Os imperfeitos aparecem em sílabas distintas e são separados. Enquanto nos perfeitos eles são juntos, não se separam, nos imperfeitos se separam. Em cacto, nós temos aqui o encontro de duas consoantes, só que estão separadas em sílabas diferentes. Então são pronunciadas em sílabas diferentes. Advogado, do mesmo jeito. E aritmética, estão separadas em sílabas diferentes. Os mistos aparecem ao encontro dos perfeitos com os imperfeitos. Em feltro, nós temos aqui ao encontro de duas vogais na mesma sílaba e a outra em outra sílaba. O displicente, da mesma forma, enquanto aqui de duas consoantes, a outra está na outra sílaba. Em descerro, aqui elas se separam, né? Aqui se separam aqui. Então, o SR vai para outra sílaba e o outro S fica na outra. Tem como observação a letra X, ela pode representar o encontro consonantal de K, S. Como exemplo, fixar. Se escreve com X, mas na pronúncia tem um encontro de duas consoantes. Da mesma forma, inflexão tem encontro de dois sons, de dois fonemas. Em óxido, da mesma forma, pronuncia dois sons. Dígrafo é a união de duas letras para a transcrição de um fonema. Trata-se da grafia composta por um som simples. Encontra-se os dígrafos na língua portuguesa, os consonantais e os vocálicos. Os encontros consonantais é o encontro de duas letras para formar um único som. Por exemplo, a palavra CH ela tem um som de X.
chave, exemplo, chave e chama. O som de LH, ele forma o som lhe, então filho e falha. O encontro RR, ele tem um som do R, do R, carreta e serra. O som de SS forma um som de S, exemplo, pássaro e pêssego. SC, SC cedilha e SC também formando o mesmo som de S. Então, crescer, desço e exceto. Em GU e QU, seguidos de E ou de I. Então, ele tem um único som. Então, guerra, então G, que, né? Então, se escreve com duas letras, mas se pronuncia um som só. Então, guerra, guerra, que se fosse só uma letra aqui, né? G, que e que também aqui. Os contos vocálicos, eles se encontram em duas letras, apenas representando um único som. Exemplo, AM. Então, eles representam um único som. Então, em ambos, ianta. Se escreve com duas letras, mas é um único som. Em, da mesma forma, em, da mesma forma. E, formando um único som. Da mesma forma, nós estamos em on e on. Da mesma maneira, em um e um. A diferença entre o encontro consonantal e o dígrafo. Enquanto no dígrafo há um único som, em vez que o encontro consonantal, todas as consoantes são pronunciadas, enquanto no dígrafo elas se juntam formando um único som. E no encontro consonantal elas são pronunciadas. Revisão. Hoje nós vimos a classificação dos fonemas em vogais, semivogais e consoantes, encontros do dígrafos, encontros vocálicos, ditongos crescentes e decrescentes, tritongo e hiato, e os encontros consonantais e os dígrafos.